Bem, eu vou retomar o vídeo de onde nós paramos, apenas para mostrar para vocês que existe uma maneira bem absurda, na verdade, da gente incrementar esta animação, ok? Eu pretendo apresentar para vocês algumas ferramentas de tracking que é uma análise que o After Effects faz de alguns movimentos de uma cena, trabalhando com pontos de controle, de forma a perseguir uma determinada forma que faz parte da imagem e tentar aplicar um objeto grudado nela, ok? Eu vou mostrar para vocês, mas eu aviso em princípio que é uma forma muito pouco usual de fazer isso que eu vou fazer agora, ok? Nossa primeira providência vai ser a seguinte: eu vou tirar o meu glow aqui e vou desligar o meu Oliver preto aqui e com o botãozinho aqui vou dar um Ctrl D e duplicar minha camada, ok? Veja, eu quero deletar os meus dois textos dessa camada e vou aplicar a minha camada 1, a minha composição 1, na minha composição 2. Por que disso? Porque eu preciso que ele encare como uma imagem e não como texto e objetos gráficos esta minha próxima composição, de forma a eu poder acessar aqui o meu painel de Motion Tracking, ok? E fazer o seguinte, vamos lá, Track Motion, veja, eu tenho uma nova área aqui e tenho um ponto inicial de controle aqui. Muito bem, o que eu pretendo fazer? Vou ampliar um pouquinho esse ponto de controle externo, mantendo o ponto de controle interno ainda. Veja, eu vou aumentar um pouco aqui para que vocês possam visualizar. Ele faz a análise de interpolação entre essa área aqui de segurança e essa área menor aqui, tentando colocar o meu objeto, um ponto de controle desse objeto dentro desse eixo aqui, desse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês a partir da colocação do meu objeto, veja, aqui num dos cantinhos da minha imagem, ok? Muito bem, aplicado ele numa posição qualquer, porque ele vai fazer tanto para trás quanto para frente a minha análise, ok? Eu começo pedindo para que ele faça essa análise e veja, ele começa a perseguir o meu ponto, ok? Isso vai demorar bastante. Chegando nessa minha posição final aqui, eu troco meu objeto para que ele encontre meu ponto de trajetória e continuo a pedir para que ele faça a análise. Perfeito. Terminada a análise, eu vou pedir simplesmente para que ele me crie um objeto nulo, por exemplo, apenas por uma questão de garantia, ok? E vou, no meu Edit Target, pedir para que ele trabalhe com o objeto 1. Muito bem. Nós voltamos à Composition 2 e veja o que vai acontecer. Opa! Espera aí, voltamos ao Track Motion aqui. Veja, o meu Composition 1, perdão, eu precisava clicar em Apply, Apply X e Y, ok? Muito bem, então nós temos agora o nosso nulo, veja, perseguindo o meu objetinho. Uma vez que eu tenho essa trajetória devidamente aplicada pela minha ferramenta de Track Motion, eu posso fazer o seguinte, vou voltar à minha Composition 1, vou ligar meu Oliver, vou criar um objeto sólido aqui, com as características de Gray, porque eu quero que esse fundo cinza se mantenha no efeito que eu vou criar, e novamente vou ao Layer, New Solid, dessa vez vou criar um sólido preto, ok? Criar um sólido preto e aplicar como efeito um Lens Flare. Muito bem. Dessa forma eu consigo adicionar meu Lens Flare ao meu objeto. Meu próximo passo é simplesmente o seguinte. Vou a Composition 2, Ctrl C no meu objeto nulo, Ctrl V aqui, U para ver todos os meus, para visualizar nossos keyframes. Vou colocar meu cursor aqui no começo da minha timeline, fazer uma seleção com minha caixinha de seleção, dar um Ctrl C. E no meu Black Solid aqui, eu vou abrir a minha janelinha de efeitos e vou clicar no Flare Center, Ctrl V.
Muito bem. Veja, não consegui colocá-los exatamente, vou empurrar para frente um pouquinho aqui, de forma a eu ter o objeto mais ou menos na posição aqui. Veja, como eu falei a vocês, não é uma maneira muito usual da gente fazer esse tipo de efeito, mas é uma maneira bem prática de fazer com que um objeto persiga um outro, aqui de forma a nós combinarmos as características de algumas trajetórias, ok? Eu vou retomar com vocês algumas ferramentas de tracking e stabilizing, porque esse exemplo realmente é um exemplo muito pouco usual do emprego dessa ferramenta, ok? Nos vemos no próximo vídeo.